Olá, pessoal! Hoje, então, a gente volta no dia de terapia com a nossa assistente social do CAPS, a Tatiane Leal Silveira. Se vocês assistiram na semana passada, nós começamos falando sobre o Setembro Amarelo, né, que é o mês de conscientização, a prevenção do suicídio. E falamos também na semana passada o quanto esse índice no nosso país, ele está na contramão do mundo inteiro. Enquanto no mundo o índice está diminuindo, no nosso país ele está crescendo principalmente em relação aos adolescentes. E hoje, então, ela vai nos contar sobre um encontro que ela teve com um médico da rede pública, um médico psiquiatra. Olá, Tati, de novo. Tudo bem, Luciane? A gente participou, então, do seminário Autolesão e Comportamento Suicida na Infância e Adolescência, Prevenção e Pós-Venção, seminário promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre. Fomos eu, a Tárcia e a Deise, que é da Secretaria Municipal de Saúde aqui, fazer essas capacitações nos auxilia, né, no trabalho diário, e principalmente nesse tema que está tão em dia, né, e tão preocupante, com esse aumento, né? tão presente com esse aumento dos índices e do que a gente sente no CAPS, né, no diário, assim, das procuras e da própria escola que traz, né. Um dos palestrantes, então, é um médico do ESF da Secretaria Municipal de Osório. Ele é coordenador médico lá da Secretaria e, dentro dessa necessidade, ele fez psiquiatria também. Que bom. Isso traz pra gente um olhar diferente, porque ele conhece o Sistema Único de Saúde, sabe como é que funciona. Então, trouxe questões bem importantes, assim, para o que a gente trabalha aqui em Cachoeira. E o que ele coloca em torno, assim, dessa realidade tão desequilibrada e que não oferece estabilidade pertinente aos adolescentes? Qual é a visão dele com o público que chega lá? Isso, ele tem alguns fatores, né, que implicam na autolesão e no comportamento suicida do adolescente. Uma delas é um achado médico, que eles chamam, que é a questão da falta de entendimento das emoções. Então, se percebe que na geração atual dos adolescentes existe essa dificuldade de entender as suas emoções e verbalizá-las. Isso acaba levando às frustrações, e aí eu acabo, sem conseguir entender essa dor interna, acabo me machucando externamente, sinto na própria pele, né, a dor disso. As outras questões, que é o próprio transtorno, o desenvolvimento de um transtorno, que pode levar, né, a esse entendimento de se machucar em função dessa dor. O próprio suicídio em si, que é a tentativa de eliminar uma dor, né? Muitas vezes ela não acontece, a morte em si não é um objeto, não é um objetivo daquela pessoa, mas sim a questão de terminar com uma dor que não tem nome palpável. Não, exatamente. Né? Que não é um corte que eu coloco um esparadrapo. Não é uma torção que eu uso. E até essa substituição da dor emocional para a dor física, e aí se justificam os cortes, é justamente transferir essa dor. Como tu disse, no momento que tu corta o braço, esse corte dá para botar um curativo, mas na dor emocional não pode, né? Isso. Então daí o aumento das lesões pela incapacidade de poder administrar os sentimentos, né? Ele atribui também algumas questões que a gente concorda que é o que a gente vivencia aqui no CAPS. Quais são os recados que nós, enquanto pais, cuidadores, educadores, estamos passando para esses adolescentes? Da questão do ter. Quando a gente escuta muito pais preocupados, né? Eu dou tudo para o meu filho, mas ele está sempre triste, isolado, não participa, é raivoso, irritado, tudo que eu consigo, falo com ele, ele responde, né? Então, mas eu dou tudo para ele. E esse dar tudo, objeto, material, né? Eu pago uma boa escola, ou então eu dou um telefone, às vezes, caro, que é muito maior do que o meu próprio salário, que eu não tenho o celular que eu dou para o meu filho, né? E o que está representado nisso? Então, esse bem material que a gente acaba atribuindo e trabalhando muito tempo, o adolescente hoje ele não tem esse entendimento dessa importância que a gente dá. Quem trabalha sabe o valor de comprar, eu estou usando o exemplo de um celular,
né? Um celular de R$ 2.000, por exemplo. Então, tu sabe, trabalha o salário, quantos meses isso vai dar para te pagar um celular. Então, esses entendimentos, trazer o adolescente para o lado dos pais, fazer com que ele entenda essa questão econômica, familiar, é importante também. Sim. Na realidade, às vezes, o que ele precisa é de uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, ser ouvido, né? O adolescente precisa ser ouvido. Mas como eu estava falando, a gente tem um tempo muito limitado. E tu ainda tem que chegar em casa cansado, com toda a realidade da casa para fazer. E ainda tem que sentar com o adolescente para ouvir e falar com ele. Pode ser cansativo, mas é necessário, né? Necessário. É super necessário porque é uma vida que está ali. O grande motivo hoje de estarmos aqui é poder fazer as pessoas entenderem que não se precisa viver com sofrimento mental e sofrimento emocional. Existem os recursos, eles podem ser buscados, a rede pública está aí, né? Nós somos uma equipe que a gente atende das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, como a Tatiane falou, de portas abertas, né? Entra quem precisa, quem quer buscar auxílio. Mas o mais importante de tudo isso é observem o outro, seja o outro quem for, né? O sofrimento mental, muitas vezes, ele não dá sinais. A gente só vai ver que aquela pessoa estava em sofrimento quando ela já passou a tomar uma atitude mais drástica. O que a gente não pode fazer é deixar uma pessoa com sofrimento mental, emocional, prostrada, parada dentro de casa, né, gerindo a sua própria vida. Às vezes ela precisa do olhar do outro para que esse outro ajude ela a se reerguer, se equilibrar ou encontrar o seu caminho de novo. Então agora, nesse Setembro Amarelo, a gente vai trabalhar pela valorização da vida, né, Tatiane? Isso. Não só pela prevenção do suicídio, mas principalmente pela valorização da vida. Até a próxima, pessoal!